Mais um programa na Três Passos TV e dessa vez quem tropeçou foi o Grêmio empatando com o Juventude em casa, e o Inter venceu seu jogo num jogo triste, ruim pro entretenimento brasileiro, que o jogo foi um terrível jogo, não aconteceu nada, mas aqui nós estamos vendo os lances. O jogo foi tão ruim que o primeiro lance foi aos 45 minutos do primeiro tempo, então dá pra ter uma ideia como foi ruim. Daniel, tem alguma coisa pra falar desse magnífico jogo? Campeonato Gaúcho? Tu tá falando do jogo do Grêmio? Do Inter. Jogo do Inter, né? Eu acho assim, na verdade eu apostei contra a dupla Grenal, né? Não deu tão certo, mas também não errei tudo, né? Porque pelo menos o Grêmio não chegou a ganhar do Juventude, mas, cara, o futebol do Inter tá fraco. Só que você percebe que o elenco que um time que tem dinheiro consegue comprar, ele faz com que você ainda ganhe, mesmo que o Caxias era o segundo colocado, se eu não me engano, ou o terceiro, né? Então, assim, o Inter conseguiu a vitória dele pelo placarzinho magrinho, não quer dizer que tá bom, mas também mostra que dificilmente um time grande, tirando o Juventude, que tá penando, ele sofre para chegar na semifinal do Gauchão. Não tem por que sofrer. Então os caras vão chegar lá de toda forma, né? Nem que seja jogando mal, só tem que tomar cuidado. Chegar lá, os times pequenos vão querer empatar o jogo e levar para os pênaltis para poder tentar ganhar o jogo, né? Eu até tava conversando com meu sogro aqui, porque ele é colorado e tal, e tipo, o Inter hoje não tem uma pessoa para você chamar de atacante. Não tem um camisa 9. Então o gol acontece, parece que por acidente, né? Por acaso. Desde que o Inter perdeu o Yuri Alberto, tá assim o time do Inter. O Inter tem, como tu falou, carência de um camisa 9, né? Eu até não sei quem é que jogou no lugar. Tá jogando no lugar do Yuri Alberto agora. Que eu não acompanhei, mas. Eu também não sei, mas eu sei que parece que o gol foi do Maurício, né? Do Maurício. Pra tu ver como é ruim a situação do Inter. O Maurício é um péssimo jogador, né? Pensa, o ano passado, um dos melhores jogadores que o Inter tinha e que fazia muito gol era o Edenilson. O Edenilson também não é atacante. Volante, o cara. E tu tem alguma coisa pra falar? Pois é, meu nome é Rogério, é a primeira vez que eu estou participando aqui desse debate esportivo, né? Mas para dizer a verdade, para mim sempre o gauchão, ele não é muito parâmetro, são jogos pro time do Inter e do Grêmio para treinar. E pelo que eu tô vendo, olha, o parâmetro não é muito bom, nem do Inter e nem do Grêmio, né? Tanto que o Inter ganhou, mas o Caxias também podia ter ganhado, podia ter empatado, podia ter acontecido qualquer coisa, né? E no Grêmio também a gente viu ali um empate ali terrível, né? Então, falando mais especificamente do Inter, o jogo eu tava olhando, era muito ruim. Olha, coitado do pessoal que comprou os ingressos para ver esse jogo, que foi lamentável. O jogo foi triste. Acho que não tem muito mais comentário desse jogo do Inter. Foi muito ruim. Quem assistiu o jogo viu que foi muito ruim. Péssimo entretenimento. Vamos falar do Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo agora. Esse jogo aqui ficou 1-1. Aqui nós conseguimos os gols. Esse aqui foi de uma cobrança de falta e o toque de cabeça para o Brasil de Pelotas. Aqui vai ser o... Aqui teve alguns melhores momentos também. Mas aqui foi o gol do Novo Hamburgo. Acho que esse aqui é o alemão que fez o gol, se não me engano o nome dele. Ele pegou esse gol foi bonito. Esse gol do alemão. Esse foi bonito. Sim. O outro foi um gol normal de gauchão, de cabeça, né? Os dois gols foram no primeiro tempo. Enfim, não tem muita coisa de comentar no jogo. Então vamos pular logo pro jogo do Grêmio e do Juventude. O jogo do Grêmio e Juventude foi um bom entretenimento para quem assistiu. Foi um jogo bem dos dois lados, lá e cá, bem parelho. O Juventude teve uns ataques bons, o Grêmio teve bastante ataque bom também. O Grêmio não jogou grande coisa, mas jogou bem até. Daniel, o que tem a dizer desse espetáculo? Teve assim, bastante, como é que eu dizer, chances de gol, né?
incursões na área adversária, só no primeiro tempo, se eu não me engano, foram 15. Então, assim, foi um jogo legal. E a gente sabe também que, né, hoje é segunda-feira, então já passaram algumas coisas, algumas repercussões desse jogo. Inclusive o treinador ser trocado. E a gente sabe, por exemplo, que o Mancini não foi demitido por causa da campanha no Gauchão. Na verdade, um pouco foi por causa do estilo de jogo, que vinha ganhando e não agradava, e um pouco por causa do passado, né? Porque a torcida esperava o ano passado se salvar do rebaixamento. Então agora eles estão demitindo um técnico que no final das contas é o primeiro lugar do Gauchão. E assim, ó, o Juventude uma hora ia reagir, né? O empate com o Juventude não é nada demais, porque os caras estavam precisando reagir e é um time de Série A. Então, assim, eles iam lutar em algum momento e iam pontuar. Mas assim, o jogo foi bastante trocação e parece que o goleiro do Grêmio andou se destacando, né? Porque também fez bastante defesa. Sim. Esse jogo foi um jogo bonito, que os dois goleiros participaram bastante do jogo, né? Fizeram boas defesas dos dois goleiros, né? É verdade. Teve um pênalti pro Grêmio que não foi dado, né? Nesse jogo, que o Grêmio chutou e bateu na mão do cara de Juventude. Por mim, aquilo lá não é pênalti, né? Mas pelas regras que tem agora é pênalti, né? Nesse lance... Hein, Rogério? Opa! Eu não sei se tu sabe, né? Mas o Gauchão não tem VAR e, por exemplo, o Carioca tem VAR. Pois é, eu acho que falta dinheiro. O Flamengo lá, eles têm mais dinheiro que os gaúchos, né? Uma brincadeira à parte. Olha, eu olhei o jogo do Grêmio, até foi um jogo assim, até parecia dois times pequenos, mas jogando bem. É mais ou menos isso que eu vi. Eu vi um jogador que me chamou a atenção, que é o Benítez. Olha, eu acho que esse cara vai ser o próximo camisa 10, que deveria ser. Porque para mim o 10 tem que ser o armador. E depois que o Douglas saiu do Grêmio, nossa, veio vários, mas nenhum deles era armador. E o lateral esquerdo também deu um chute ali, que deu uma curva assim, muito legal, enganou bem o goleiro. Bem na hora do pique da bola. É, no pique da bola. Pelo que eu vejo, assim, jogador o Grêmio tem, mas falta organização. Que nem, por exemplo, ao meu ver, o Thiago e aquele outro meio de campo, como é que é o nome dele ainda? Lucas Silva. Esses dois não podem jogar junto. É que os dois são de marcação, então precisa ter um de marcação e o outro que tem um pouquinho mais de habilidade, né? Porque senão o time vai ser sempre engolido pelo adversário. Então, eu sinceramente, eu vou dizer, graças a Deus que mandaram o Mancini embora, porque já estava desde o ano passado, não melhorou em nada o futebol do Grêmio, estava a mesma coisa. Bom, eu disse naquela vez que seria muito ruim para o Grêmio se o Renato saísse, mas seria muito bom para o Renato sair do Grêmio, porque a torcida estava exigindo algo que o time não podia dar. E várias vezes o Grêmio foi campeão, mas os outros times, todos eles se reforçaram bastante. Eu estava vendo agora o lance ali do Ferreira. Nossa, ele isolou a bola, né? Eu não entendo. Atacante treina e tudo mais, dá esses bicos para fora. Então foi um jogo até bonito de se olhar. Olhei o jogo, achei bonito, mas falta organização. Tem pouca jogada ensaiada, parece que nunca jogaram junto, parece que voltaram de férias. Sinceramente, parece que voltaram de férias e resolveram fazer um jogo. Pô, o jogador do Grêmio com a folha salarial, até é normal tu empatar, até perder pro Juventude, né? Mas todos os jogos que o Grêmio tava ganhando, eu não vi futebol. Eu vi, assim, gols, assim, mais ou menos todos de acidente. Então, vamos ver. Rogério, Fale. eu acho assim, cara, que na verdade, assim, eu não acho o Mancini tão ruim. É tanto que ele vai continuar sendo técnico na Série A, né? Mas eu acho assim, o que ele não tem é novidade. Ele não é um cara assim que traz uma mudança expressiva, algo espetacular. E nem um time que ele passou. Mas em times menores parece que ele consegue dar uma organização boa o suficiente para incomodar os grandes. Por exemplo, ele estava bem no Atlético Goianiense ano passado, depois, né, foi pro Corinthians.
Esse é um problema do Mancini, que ele aceita a proposta de todo mundo, né? Tava no Atlético Goianiense, o Corinthians fez proposta, ele saiu do Atlético Goianiense. Aí depois, né, no Corinthians, foi mais ou menos, né? Nem subiu, nem desceu. Aí tiraram ele de lá também. Aí foi pro América Mineiro, tava bem. Aí foi lá, o Grêmio chamou e o homem saiu de lá também. Então, assim, pô, ele tem que definir onde ele quer estar. Eu não acho ele espetacular, mas também não compromete, né? Exatamente, é o que eu acho. Ele é um treinador de time pequeno. Vamos falar assim, que às vezes time grande, não sei, eu acho que treme as pernas, alguma coisa assim. Ele não é um mau técnico, mas pro time do Grêmio, um time que nem o Corinthians, tu pegar um Flamengo, esses caras ali, eu acho que, eu não sei, falta algo nele. Eu não sei se, tipo, o que exatamente é. Mas eu vejo assim que pro Grêmio, assim, o único acerto do Grêmio para mim foi ter mantido ele para a Série B. Começa com ele, já caiu igual, dá uma oportunidade para ele, tanto que ele jogou vários jogos, né, e não conseguiu, tipo, mudar alguma coisa, mostrar algo diferente. Então acho que o Grêmio fez bem em trocar. Então, tem rumores aí que também podia ter esperado, né? Mas eu vejo que tem bastante técnicos aí, tem o Roger, tem o Renato livre também. Quem sabe não vem o Cuca pro Grêmio, né? Para jogar a Série B. Pô, tu sabe que já veio o treinador do Grêmio, né? O Roger Pois foi é, contratado. fiquei sabendo agora há pouco, né? Não, o Grêmio foi rápido nessa. O Roger, né? Eu acho que vai ser uma boa pro Grêmio e até pro Roger, porque depois do Grêmio ali eu não vi o Roger assim se dando muito bem em outros clubes, né? E o principal, ele é da casa, conhece a turma, eu acho que vai ser bom pro Grêmio, também pro Roger também. Eu acho que eu ia falar depois desse assunto do técnico, mas já que emendamos, vamos seguir com o técnico. O Mancini claramente já estava definido que ele ia embora, né? Porque deu para perceber logo, primeiro porque o time do Grêmio não tá funcionando, né? Tá ganhando, nós estávamos falando nos últimos programas, né? Tá ganhando, mas não tá convencendo, né? No primeiro tropico do Mancini ele ia cair, né? Nós falamos isso nos outros programas. E aconteceu, empatou com o Juventude, não tava jogando tão mal assim. Pra mim esse jogo contra o Juventude foi o melhor jogo do Grêmio até. Mas como o Mancini não é técnico bom, daí ele, como nós falamos, caiu no primeiro tropico. E o Roger vindo pro Grêmio, eu sinceramente, eu não sei o que esperar, mas eu preferia muito mais o Renato no Grêmio. Eu não sei, pode ser que não seja o momento do Renato vir, porque faz pouco tempo que ele saiu. O Renato e o Roger já faz pouco mais de tempo, né, que saiu. Talvez se ele voltasse estaria em áreas melhores, né? Não sei. A diretoria deve saber mais do que eu. Enfim. Certamente. Né? Nesse jogo aqui, o Felipe destacou no último programa o Nicolas, lateral esquerdo, que tinha dado 2 assistências no último jogo. Nesse aqui ele fez esse gol aqui, que a bola quicou e fez uma curva bonita. E eu acho que o Diogo Barbosa vai perder o lugar para esse Nicolas aí. Dependendo do que o Roger achar, né? Mas pelo que nós, torcedores, vemos, ele joga muito mais que o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa estava o ano passado no Grêmio? Sim. Emprestado. Então, mas então ele e o Lucas Silva são os rebaixadores, né? Porque os dois caíram com o Cruzeiro e caíram com o Grêmio. Eles são bons nisso, né? São bons nisso. Mas o Diogo Barbosa, ele caiu Não, ele não caiu com o Cruzeiro, ele tava no Palmeiras. Não, ele tava no Palmeiras, né? É verdade. Isso, para dizer a verdade, ele foi campeão com o Felipão lá no Palmeiras. Então eu não sei o que aconteceu, acho que desaprendeu a jogar. Ele não é um mau jogador, eu acho assim que quando o time tá mal, todo mundo fica meio, tipo, ruim assim, sabe? Quem sabe é um bom reserva, mas o problema é o time do Grêmio ter jogador, que nem, por exemplo, para mim o Gauchão, pro Grêmio e pro Inter, Juventude, é treino, para ver se consegue almejar uma coisa melhor para depois. Tu tem que ver, tu tem que comparar, por exemplo, com o Flamengo. Foi lá um timezinho lá, meteu 5-0 e pronto. Assim que tem que ser o Grêmio e o Inter. Se querem almejar uma coisa melhor, eu acho que tem que ser assim. Mas que bom que a direção já viu que não está acontecendo muita coisa boa e trocar, né?
fazer o quê? Vamos Tá ver, tudo certo. vamos ver como é que ficou a classificação. O Grêmio continua em primeiro com 14 pontos. O Ipiranga ficou com 11 pontos. Para vocês que estão se perguntando o resultado dos outros jogos, a gente não mostrou os lances porque não tem na internet mesmo, porque é jogo do interior, os outros, né? Então não tem. Mas tá passando aqui embaixo, vocês estão vendo aí os resultados dos outros jogos que aconteceram. O G4 ficou o Grêmio com 14, Ipiranga com 11, Inter com 11, Aimoré subiu lá pra cima com 10 pontos, São Luís com 9 e ali embaixo a gente viu que 2 rodadas atrás o Juventude tinha 1 ponto e ele tava a 3 pontos do União Frederiquense. O União Frederiquense perdeu as últimas 2 rodadas e o Juventude foi subindo aos trancos e barrancos, 1 ponto por rodada, e agora tá 1 ponto da União Frederiquense. Mas eu sigo com a mesma opinião que vai ser São José e Guarani que vão ser rebaixados. É a minha opinião. Não sei o que vocês acham, mas eu Eu acho que que eu vou apostar em União e Guarani por enquanto, porque União, deixa eu ver aqui, apesar que o último jogo foi fora, próximo jogo em casa, mas é contra o Grêmio, pô, vai perder no final das contas. Talvez como não tem o técnico recém chegou no Grêmio, talvez consiga arrancar um empate, né? Vamos ver o que vai acontecer. Pois é. Eu não sei, tem vários clubes ali meio bem mal das pernas, né? Mas torcendo por nosso time de perto aí do União Frederiquense, né? Quem sabe ele não fica nessa vez na primeira divisão, né? Vamos torcer pro São Luís entrar no G4 também, né? O São Luís, que também é perto daqui, né? Quem tá me surpreendendo é o Aimoré, o Índio Velho lá, nossa, tava sempre em últimas posições e tá ali em cima. Tá em quarto, tá se no não G4 me falha. Agora. Tá no G4, né? Tá bem, o Aimoré. Novo Hamburgo, que eu não tô conseguindo ver, eu não sei em qual posição tá. Oitavo. Tá em oitavo, mas ele tá a 2 pontos, né, do G4. Tá bem embolado ali. Tá bem embolado, então pode acontecer várias coisas ali ainda, né? O Novo Hamburgo Novo Hamburgo que tá em oitavo, tem 8 pontos, pode na próxima rodada, com combinação de resultado, ficar em segundo, né? Dependendo do que aconteça. Sim. Então, do oitavo ao segundo colocado, tá bem embolado o campeonato. Mas o Juventude, ele tem um jogo com o São José na próxima rodada. Confronto direto na parte de baixo aqui. Se o Juventude ganhar, e o União Frederiquense também, vai começar a se confirmar a minha teoria. Daí o São José vai se afundar. Isso é verdade. E o Guarani... Mas pra isso o Grêmio vai ter que perder pro União Frederiquense. Não, eu acho difícil. Vai dar empate ali, eu acho. Provavelmente. E eu acho que ali o Juventude ganha do São José. Isso é o meu palpite, né? Eu acho que o São José é grande candidato. Eu também acho. Vamos passar pro Campeonato Carioca. Vamos ver primeiro o Vasco e Botafogo, que foi clássico carioca. Botafogo que esse ano subiu para... Ano passado, na verdade, subiu para a primeira divisão e esse ano vai jogar a Série A, no caso. O Botafogo ganhou do Vasco. O Vasco, para quem não sabe, tá na segunda divisão ainda, o Vasco. Muitos dizem que o Vasco é melhor do que o Botafogo, né? Mesmo em crise, né? Bom, os dois estão em crise, né? Mas o Vasco dizem que joga um pouco mais bonito, né? Eu não... A crise do Botafogo tá passando, hein? Sim, depois que foi vendido. Eles foram vendidos, agora tem administrador no Botafogo. Isso melhora bastante uma administração. Que normalmente o clube vai mal quando a administração tá mal, né? O Grêmio contesta isso porque caiu com uma boa administração, né? Caiu por mal... Vamos dizer... Não vamos falar porque o Grêmio caiu, já falo muito sobre isso. Mas eu acho que esse foi o John Testor que comprou o Botafogo. Eu fiz uma notícia, inclusive, sobre isso. Tá no canal do Três Passos TV, se alguém quiser ler. Ler não. Pô, mas no Campeonato Carioca os grandes estão mandando, cara. Os grandes estão mandando. Os 4 estão no G4, né? Isso, e tão longe, assim, tipo, o Fluminense em primeiro com 15, os outros 3 todos com 13 pontos. O Flamengo tá em quarto, eu acho, né? Não, agora acho que subiu. Não, tá em segundo. Agora subiu duas, então. Sim, tá em segundo. Sim. Aqui o Botafogo ganhou de 1-0. E
vamos ver se vai se confirmar isso aqui. Mas na minha opinião vai dar muito bom isso aqui pro Botafogo. Porque times que foram privatizados, no Brasil tem poucos exemplos, né? Mas se não nenhum, né? Agora, esse ano começou a ser privatizado, Cruzeiro e Botafogo O que é foram os a primeiros. empresa é o Red Bull Bragantino. O Bragantino é o mais perto, mas ainda não é Mas, 100%. mas tu vê o Bragantino, por exemplo, que é um time que não tem torcida, cara. E mesmo assim, desde que ele foi, né, virou meio que empresa, ele melhorou muito, né? Chegou na final da Sul-Americana, tá fazendo campanha sempre boa no Brasileirão. Então, assim, faz um pouquinho de diferença. De fato. Eu também acho isso aí, porque, cara, os clubes, muita gente tá aproveitando para se enriquecer e a administração muitas vezes fica em segundo plano. Então, muitas vezes eu não vejo, tipo, vamos trabalhar pelo bem do clube, vamos fazer isso, vamos fazer ele crescer. Então, infelizmente, nos clubes brasileiros também acontece muita política no meio, né? E quando é administrado por uma empresa que visa lucro também, mas o lucro só vem se o clube também ganha, né? O lucro só acontece quando o produto é bom. Se tu cria uma empresa, cria um produto e tu quer vender ele, tu pode até vender no início, mas se o produto não for bom, ele não vai vingar. O clube de futebol é bem parecido. O futebol ele tem que crescer. Se o futebol não crescer, o produto não é bom. Então, automaticamente, a administração já vai decaindo cada vez mais. O Flamengo agora, olhando a tabela do Carioca, deu pra ver que o Flamengo não fez mais do que a obrigação, né? Porque era o último colocado do campeonato. Sim. Flamengo, o último colocado? Não, o time que ele enfrentou, o Nova Iguaçu. Ah, tá, o Nova Iguaçu. Mas é assim, um time que quer ser campeão de alguma coisa tem que jogar para ganhar. E isso o Flamengo faz bastante, né? Desde o início já mostra que no Brasileirão vai ser novamente candidato pro título. Vamos aproveitar o gatilho, já tá na tela os lances do Flamengo. O Flamengo ganhou de 5-0 do Nova Iguaçu. Obrigação, né? Não tem muito o que comentar sobre isso. O último colocado. Mas é aquela famosa história, né? É obrigação, mas só é obrigação porque de vez em quando alguém vai lá e não cumpre a obrigação. Exatamente. É verdade. Vamos falando do Flamengo enquanto que passa os lances. Esse gol aqui foi bonito. Andréas Pereira ou Ferreira? Sempre me confundo. Não, foi o Arrascaeta. Arrascaeta? Arrascaeta voltou com tudo ontem. Achei que foi do Andréas Pereira esse gol. Enfim, Arrascaeta é bom jogador também. O gol do Andréas Pereira de falta foi o ano passado, depois de não sei quantos anos que não saiu um gol de falta do Flamengo. Sim. Agora, eles aprenderam a chutar? Não, mas como? é difícil. Esqueceram como é que chuta a falta daí? Esqueceram como chuta a falta? Sim, o Diego Alves tinha feito um gol de falta numa Libertadores aí uns anos atrás, eu não sei se 16, 17. E de lá pra cá, cara, não saía mais gol de falta do Flamengo, não tinha jeito. E daí o ano passado o Andréas Pereira fez o gol de falta. E dessa vez foi o Arrascaeta. Tu percebe no lance que o Marinho ele volta bem pra trás, né? E todo mundo já pensa na hora que o Marinho vai pra cobrar a falta no tal do minimício aleatório, né? Mas aí ele foi bem pra trás e o Arrascaeta só deu uma corridinha e jogou, mas bonito demais ali, hein? Quando eu vi o lance eu também achei que ia ser o Marinho que ia mandar um minimício, mas na hora, antes de ser chutado, eu falei, essa bola é pro... Na hora eu achei que era o Andréas Pereira, mas agora eu sei que é o Arrascaeta. Mas era pra um dos dois, porque é uma bola perto, né? Não é pra dar paulada, é pra ser colocada a bola. Mas pra vocês verem uma coisa, um tempo atrás, Marinho no Flamengo, nesse timão, Marinho é um corredor. Tanto que ele não deu muito certo aqui no Grêmio, mas para mim ele foi muito mal utilizado ali no Grêmio. Que o Marinho é um jogador de velocidade, não de toque para cá, toque para lá. É verdade. Então o técnico ele tem que aproveitar as qualidades dos seus jogadores. E o Marinho é um baita jogador, é um jogador para contra-ataque, não para toque, né? E ele vai servir muito bem ali no Flamengo ali. Esse gol do Diego Alves aí foi bonito também, cara. Eu acho que é isso aí. Vamos ver ali o desenrolar. Sim, eu nem tenho certeza se foi do Diego Alves, mas eu acho que sim, é o último gol.
É o último gol. Parece que é. É uma chicotada, né? Sim. O Marinho, essa fala tudo do Marinho é verdade. Na verdade ali, o Grêmio tem mania de mal utilizar jogador bom, né? Isso é comum no time do Grêmio. Pra quem olha os jogos e acompanha sabe. Isso é normal no time do Grêmio. Mas é verdade, ele foi muito mal utilizado no Grêmio. Vamos passar para... Teve Mundial de Clubes no sábado. Foi o Mundial de Clubes. Aqui tá as imagens. O Bel Ferreira... Graças a Deus o meme está salvo. O meme está salvo. Os flamenguistas que estão felizes porque ia cair 2 memes em um ano, né? Caiu um só, né? Acabaram de ganhar a copinha e já iam ganhar o Mundial, pelo amor de Deus. Enfim, graças a o que aconteceu, os flamenguistas têm um meme ainda pra usar contra o Palmeiras, que iam ficar sem. Mas falando do jogo, o Palmeiras conseguiu jogar de igual para igual com o Chelsea, eu diria. Fez um bom jogo. Sim, mas essa expressão de igual para igual tá ficando muito banalizada, tá? Teve um canal aí do YouTube aí, que eu acho que deve ter televisão também, que eles fizeram essa análise do famoso igual para igual do Palmeiras com o Chelsea e o igual para igual do Flamengo com o Liverpool. O Flamengo chegou a ter ele teve mais posse de bola do que o Liverpool no jogo. O Palmeiras não, o Palmeiras teve 30 e poucos por cento de posse de bola, praticamente não chutou no gol. Então assim, o igual para igual tem que ser, né, considerado. Eu acho assim que o Palmeiras não teve muita ação ofensiva, mas o Chelsea também não, porque o Chelsea, sinceramente, se tu for pra final com o Chelsea, tu tem uma chance de ganhar o campeonato. Eu já vi 2 tempos, parece que era 2 jogos. O primeiro tempo o Palmeiras até que jogou bem, assim, por ser um time brasileiro, e com certeza bem mais fraco que o outro também, mas ele jogou bem contra o Chelsea, mas o segundo tempo o Chelsea tomou conta do jogo, né? Então eu vi... física também. Eu acho que acabou perna, né, pro Palmeiras, né? Mas uma pena, né, pro futebol brasileiro, né? Uma pena também pro Palmeiras, né? Que estão tentando ser campeão mundial já há muitos anos, né? Com o Filipão foi várias vezes vice-campeão e não estão conseguindo, né? Mas continua o meme do Flamengo, né? De todos os brasileiros. Eu acho assim que o Palmeiras tem o mesmo problema que o Inter tem. É que ele tem jogador que tem características de atacante ali, mas oficialmente falando, por exemplo, não dá pra dizer fulano é o camisa 9 do Palmeiras. Então assim, ele pode até dominar o jogo e tal, mas ele não tem muita criação lá na frente quando enfrenta um time grande. Então é complicado, né? Por exemplo, aquele que bateu o pênalti do Palmeiras, cara, ele é um dos melhores jogadores que tem no Palmeiras, o único que eu confio que bate pênalti direito, né? Que o Palmeiras tem a fama de errar pênalti. Então, assim, e o mais engraçado, que toda vez que vai para a disputa dos pênaltis, normalmente eles substituem o Rafael Veiga antes do jogo terminar. E justo o cara que acerta o pênalti. Isso é verdade. Tem um lance aqui que eu tava querendo destacar. Esse lance aqui do Dudu. Ele quis dominar antes de chutar e a bola escapuliu, né? Queria fazer um rolinho, ganhando no futsal, normalmente faz. E errou o pé da bola, né? Se ele tivesse chutado de primeira... Eu achei que ele era igual o nosso colega que joga lá no nosso futebol, que só tem a perna direita. Eu achei que ele só tinha a esquerda, foi chutar com a direita e deu errado. Eu também... Não, mas a ideia dele, ele queria enganar o marcador, tentar um corte nele, mas o zagueiro não entrou na dele, daí ele não sabia mais o que fazer e deu aquele biquinho lá, né? Mas naquela ali, eu acho que tu não pode inventar muito, tem que pegar e chutar. Eu sou daquela opinião, apareceu na frente da goleira, tem que chutar. Claro, sempre com a cabeça erguida, olhando, você tem um companheiro melhor posicionado para fazer o gol, né? Esse gol aqui do Chelsea vai ser nesse cruzamento aqui. Dá para dizer que foi parecido, não foi idêntico, né? Mas eu digo em característica, eles deixaram o Lukaku de certo modo sozinho. Deixaram ele subir, né? O que não pode acontecer, né? Se tu quer ganhar contra o Chelsea, porque olha o tamanho do cara. A marcação do cara que foi na linha de fundo e cruzou, ela tinha que ter sido mais bem feita para evitar esse cruzamento.
Mas eu também acho que os zagueiros, tinha 2 zagueiros na frente do Lukaku e todos eles subiram mal. Os dois subiram mal. E também tem uma diferença, né? É aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. Centroavante. O cara subiu lá em cima. O cara subiu lá em cima. Tipo o Diego Souza. O cara sobe 2 metros lá em cima. Tinha 2 marcando ele lá. Só que a bola caiu exatamente em cima da cabecinha, né? Ali faltou um pouquinho de malandragem, quem sabe do marcador, dar uma empurradinha no corpinho dele. Não fazer pênalti, falta, mas isso faz parte do jogo, dar uma empurradinha. Ele podia, por exemplo, se jogar um pouquinho para trás e talvez até configuraria uma falta do Lukaku nele, né? Pois é. Então ali foi um pouquinho de falta de experiência do zagueiro ali. Um pouco, como o Renato sempre falava, um pouquinho de malandragem no futebol. E ali faltou exatamente isso. Porque o cara é bom, o cara é alto, o cara ia pegar e fazer o gol. Esses caras não perdem gol. Então tu tem que estar esperto. Que nem esse chute ali do pênalti ali, muito bem cobrado. Tipo, nem se o goleiro fosse para aquele lado ia conseguir pegar aquela bola, né? Os dois, na verdade, foram bem cobrados, né? Inclusive, cara, o pênalti do Gabigol, eu posso estar enganado, mas o Gabigol, desde que veio pro Flamengo, só errou um pênalti, mas o goleiro não pegou. E dessa vez ele bateu bem, porque de vez em quando tu percebe que o jogador bate mal e dá sorte que entra, né? Mas dessa vez eu vi que ele esperou o goleiro cair e ali que ele escolheu a direção do chute, né? E esses 2 pênaltis aí da final do Mundial também foram muito bem batidos. Muito bem batidos, os dois. Teve uma discussão aqui nesse lance aqui se foi pênalti, né? Que a bola bateu na mão do cara, né? Que o cara chutou a bola na mão dele. Pelas regras atuais é pênalti, né? Mas pelas regras antigas, vamos dizer assim, do futebol, que a maioria ainda se baseia pelas regras antigas, né? Que o cara chutou na mão dele, né? De certo modo. E hoje se considera quando se chutar a bola e bater no braço, na mão e mudar a direção da bola é considerado pênalti, né? E nesse caso aqui mudou a direção da bola. Então, as regras atuais foi pênalti, sim. Não é discutível isso nesse sentido. Enfim, o Chelsea foi campeão. Questão, né? Tem aquela questão do braço estar colado ao corpo ou não. E nesses pênaltis que houve aí, os braços estavam separados do corpo. Eles pularam bem desengolçado, né? Com os braços levantados e coisa. Se o braço tem pela regra, se o braço ele estiver colado no corpo e chutar e não mudar a direção da bola, aí não é pênalti, né? Mas também isso aí, tipo, essa lei ali foi mudada porque o jogador muito malandro, eles jogam sempre com os braços abertos, assim, entendeu? Chutou na mão. Não, o cara tava com o braço aberto. Então, para evitar esse tipo de jogo, né? Então, mas é complicado. Nesse caso ali, tu pode interpretar como, tipo, bola na mão, que o cara chutou. Que como é que tu vai jogar bola com o braço colado no corpo sempre? Isso não tem como. Rogério, mas aí a FIFA tentou resolver isso. Para não ter o problema de interpretação, eles falaram, então agora se o braço não tiver colado, tocou na mão é pênalti. Pois é. Só que nem sempre, às vezes você pode ser malandro e chutar na mão, né? Mas mesmo então, assim... Sim, é verdade. Mas mesmo assim eles criaram essa regra para dizer que agora não tem mais interpretação, é a regra, né? Tá bom, se funcionasse, né? Mas não funciona. Porque no Brasileirão aconteceu vários lances no passado, assim, em vários jogos do campeonato, que bateu no braço tem que separar, mano. Tem que separar a arbitragem no Brasil do resto do mundo, porque no Brasil tudo é esquisito. É um ponto realmente teu. A gente esqueceu de falar. Eu queria mostrar a artilharia do Campeonato Gaúcho. Isso aqui é a artilharia do Campeonato Gaúcho. O Elias, que jogou 2 jogos. Como? Não mudou ainda, né? Não, pois é, isso que eu ia comentar. O Elias jogou 2 jogos no Grêmio e daí depois começou a jogar o time titular e tal, né? No time do Grêmio. E o Elias, nesses 2 jogos, fez os 3 gols, ficou lá em cima, desde a segunda rodada. Agora nós estamos... Em que rodada nós estamos? Deixa eu ver aqui. Agora Acho que é sexta. Jogamos a 6ª rodada. Desde a segunda rodada, ele tá na artilharia. E não saiu até lá. E o Grêmio insiste em não utilizar ele, né? E o Grêmio podia ter botado ele pelo menos no segundo tempo e não botou. Porque não quis mesmo. Porque podia ter botado, mas não... Eles teimam
em não pôr. Por isso que nós estávamos comentando de privatização de clube, né? No futebol brasileiro acontece muito de ouvir o empresário, né? Daí o empresário vai lá, faz a política dele, e daí ele diz, meu jogador tem que jogar. No caso, vamos dar o exemplo, o Diego Souza, não sei se é esse caso, mas parece muito, né? Que ele é craque, vamos dizer assim. Não é craque, mas só para dar exemplo, ele é para ser o melhor, né? Do clube, e daí só que ele não faz gol, tanto quanto o Elias, eu né? acho assim, eu acho que o problema não é o Diego Souza. Eu acho que o jogador novato ele tem que ocupar outros lugares. Por exemplo, do Diego Souza eu acho que tá um pouco garantido, porque o Diego Souza, ele fez gol até esse ano também, mas o ano passado ele era a única pessoa que, né, tentava fazer alguma coisa. Então assim, o Diego Souza tem história em vários clubes, mas tem outros caras no Grêmio que não tem essa história, que poderiam dar lugar. Exatamente, que tem aquele que veio lá, não me lembro mais de que clube que veio. Ele joga bem, mas eu acho que o Elias poderia jogar tranquilamente nessa posição. Não me lembro do nome dele agora, joga ali no Grêmio, que veio de um clube, acho que é Atlético Goianense, eu acho. Ele até me lembra muito. Isso, ele me lembra bastante o Cebolinha até. Mas o Elias, ele pode jogar nessa função também, então eu vejo que pela qualidade e pelo histórico, acho que o Diego Souza, por enquanto, tem o seu lugar garantido, mas o Elias, como tu disse, Daniel, ele nessa outra posição tranquilo, né? Ou pelo menos entrar depois, né? O Janderson acho que veio assim, porque ele é um jogador que provavelmente estava na Série B com o Atlético Goianiense, e o Grêmio precisa de jogador que saiba jogar a Série B. Porque Série B e Série A, uma não é necessariamente melhor que a outra. Elas só são diferentes. Por exemplo, Série B é um jogo totalmente diferente. E eu vejo o Janderson como um jogador que vai ser bom para jogar Série B. Com certeza vai ser bom. Mas o Elias também, ele pode ser bom, né? Mas como eu disse, eu acho que poderia revezar, quem sabe jogar o segundo tempo no lugar de alguém, né? Até para dar entrosamento com o time titular, né? Para quando ele entrar, ele conhecer os companheiros, né? Eu acho que o gauchão é de experiências. Eu acho que esse é o tipo de experiência que o técnico, que tem visão lá para frente, ele tem que olhar. Opa, depois eu vou pegar uns adversários meio complicados, tá? E se eu não tiver mais um jogador, eu tenho que ter outro, né? Então, tu tem que pensar nessas coisas, assim. Por isso que eu acho que o técnico é meio fraco, assim, pro time do Grêmio, porque o Grêmio tem peças, né? E as peças não são utilizadas, né? Então... seguindo, vamos para encerrar, vamos falar os palpites da dupla Grenal. Daniel, quem é que vai ganhar no jogo do União Frederiquense e Grêmio? Acho que vai dar o Grêmio aí. A diferença de 1 gol, 1-0. Um gol. O Inter joga com quem? Já falo do Inter, Inter e Brasil de Pelotas. Inter e Brasil, Inter em casa. Vai ganhar de 1-0 também. Certo. E o teu palpite? Do jogo do Grêmio e depois do Inter? O Grêmio vai jogar fora, né? Fora. Eu também acho assim. Um empate, 1-0 pro Grêmio, uma coisa assim. E no o caso jogo do Inter? O Inter é contra o Pelotas, Brasil, né? de Pelotas. Brasil de Pelotas em casa. Eu imagino que ali o Inter ganhe também, de 1-0, uma coisa assim. Ou tipo 2-1, porque esse time, o Brasil de Pelotas, gosta de vir aqui no Opa, o Olímpico já foi, né? Gosta de vir ali em Porto Alegre e fazer uma confusãozinha, né? Pode ser um 2-1 ali do Inter, eu acho. No jogo do Grêmio e do União Frederiquense, eu acho que o Grêmio vai ganhar 3-1. É o que eu acho que vai acontecer. O União vai fazer um gol, isso eu tenho certeza. E no jogo do Inter vai dar... O Inter vai ganhar de 2-0. O Inter vai ganhar do Brasil. No último jogo, nós vamos começar a notar esses resultados quando... No Gauchão não sei se vamos fazer, mas quando começar o Brasileiro, daí nós vamos anotar os resultados e quem mais... Só pro Brasileirão, né? Fazer só do Brasileirão, que daí é mais tempo, mais corrido, vai ser melhor. Daí vai ganhar realmente quem é melhor, porque no Gauchão é muito pouco jogo, né? E quem mais acertar no Gauchão vai ganhar algum prêmio. Daí. Nós não decidimos ainda. Quem está assistindo também pode botar nos comentários
do YouTube, ou se tu tá vendo pelo canal, tu pode mandar uma mensagem pro WhatsApp pra nós mesmo. Daí se acertar, a tua opinião vai ser dita aqui no programa. Teu nome e o que tu achou que ia acontecer. Só pra deixar registrada, no último chute, eu falei que ia empatar o jogo do Grêmio em 1-1 ou 2-2. Eu acertei. Só pra me dar os parabéns, porque não é fácil acertar aquilo ali. Parabéns, Oráculo. Você acertou o bola de cristal. E até dou mais uma ideia. O cara que mais participar, né? Que dê dicas ali, poderia vir participar conosco, né? E comentar uma rodada aí, né? Depois, né? É verdade. Pra participar, porque convidados, a gente tem que ouvir o que o pessoal também fala, né? O que o pessoal pensa, né? É bem interessante a gente pegar a comunidade que todo mundo entende de futebol, pelo menos um pouco, né? No Brasil todo mundo é técnico. Todo mundo é técnico. Não sei se somos bom técnico, mas somos técnicos. Sempre achamos que sabemos mais. Pode deixar, como nós falamos, quem mais der palpite. Eu vou ver se eu consigo contar isso. A partir do Brasileirão vou começar a contar isso. Dá a tua opinião nos comentários do YouTube. Vamos fazer só no YouTube os comentários. Se tu estiver assistindo pela TV, vai no nosso canal no YouTube e comenta lá. Daí, a partir do Brasileirão vamos fazer isso. Mas já pode comentar também. Daí a gente põe a tua opinião aqui. Pode também, se quiser, se tiver coragem, né? Gravar um videozinho falando o que acha que vai acontecer na rodada. E daí a gente pode mandar pro WhatsApp. No nosso site tem o WhatsApp, para quem quiser mandar. E daí manda o videozinho e daí a gente passa o videozinho aqui para aparecer a opinião popular, né? Vamos botar a voz do povo para ser ouvida também. Enfim, acho que vamos encerrar. Daniel, tu quer deixar teu Instagram aí? Teu arroba? Mais uma vez, o meu arroba é @Daniel Novaes de Souza. Então é só seguir lá para acompanhar aí os nossos trabalhos em várias frentes. Certo, sigam o Daniel. O outro aqui, ele não tem Instagram, mas se quiser seguir ele pelo Face, ele é o tiozinho do Face, tá sempre no Face mexendo. Então pode pesquisar Rogério Vitalper no Face que vai estar lá. O tio da Suquita. É. Mas a Suquita é gostosa. Enfim, se as nossas redes sociais da Espaço TV tem aqui embaixo. Todas as nossas redes sociais, a gente posta mais no Face e no Instagram. E no YouTube a gente está postando esses programas aqui mesmo. Mas em breve vai ter mais coisa. Estamos planejando aí. Aguardem. E no Twitter a gente tem só pra dizer que tem, né? Porque a gente não posta muita coisa. Mas se quiser ir lá para nós fazer uma discussão, podemos ir também. Enfim, até o próximo programa e tchau. Valeu. Tchau.